Hoje é 23/7/2017. Nós estamos na Beit Sefer Chokhmah, Netzarit, a nossa escola de sabedoria. E hoje a nossa temática, ou a nossa reflexão é o Eterno, o Criador. Belireshit, Belitachlit, como aparece na Dona Olam, sem princípio e sem fim. É humilde ou não? Né? Então eu fiz a pergunta para vocês, cada um apresentou seu ponto de vista. Então eu queria analisar com vocês, passo a passo, queria fazer essa reflexão junto com vocês, para que a gente possa assentar algumas coisas e, no final, podermos dizer se é ou não o Eterno humilde. Se podemos fazer essa afirmativa com consciência e se baseando em elementos sólidos, consistentes. Se há elementos que de fato nos permitam fazer essa afirmativa, ou se não há elementos. Então, no final dessa aula, a gente precisa chegar a essa conclusão, se há elementos que vão nos permitir afirmar de maneira tranquila, de maneira confiante, que o Eterno é humilde. Então, em primeiro lugar, antes de mais nada, é preciso ressaltar que não podemos chegar a identificar ou a detectar se o Eterno é humilde se não estiver claro para nós o que é a humildade e em que consiste ser humilde. Então, para que possamos saber ou detectar ou identificar se o Eterno é humilde, para que possamos reconhecer isso, é necessário que esteja claro para nós o que é a humildade e em que consiste ser humilde. E é necessário termos as respostas para essas perguntas, respostas adequadas, porque se temos uma definição errada do que é humildade, ou uma resposta errada para a pergunta em que consiste ser humilde, ou ser humilde consiste em quê, então não conseguiremos, ou não teremos êxito em saber se o Eterno é humilde ou não. E até mesmo em saber ou em identificar se um ser humano que está diante de nós é humilde ou não. Ou se nós mesmos, que esse é o propósito da sabedoria, irmos para dentro de nós mesmos, termos um autoconhecimento profundo de nós mesmos. Por quê? Porque nós somos o quê? Um microcosmos. Nós somos a imagem miniatura da existência. Então, se nós somos um microcosmo, do macro, então o que ocorre? Se nós conhecermos bem, se nós conhecermos profundamente a nós mesmos, então nós teremos êxito em conhecer o macro. Por quê? Porque tudo que há no macro, há em nós. Tudo que há fora, há em nós. O homem é uma síntese do macrocosmo. Então, a sabedoria, a busca pela sabedoria, em primeiro lugar, é uma busca pelo autoconhecimento. As pessoas não se conhecem mais. E nem estão muito interessadas, hoje em dia, em se conhecer. Isso gera uma série de problemas. Porque querem conhecer o macro. Mas como que eu irei conhecer o macro com profundidade se eu não me conheço? Então, é muito importante ter as respostas corretas para essas duas perguntas. O que é humildade e em que consiste ser humilde? Bom, já tivemos a oportunidade de ver, ao longo das muitas aulas, já tivemos a oportunidade de ver, ao longo das aulas, muitas definições. Nessas aulas que nós tivemos sobre humildade, nós passamos por várias definições sobre o que é humildade, vimos como essa força se manifesta e, nas últimas aulas, estivemos analisando e refletindo sobre
como se comporta alguém que conquistou essa força espiritual, a Anavá. Tá? O que essa força leva essa pessoa a fazer e o que essa força impede essa pessoa de fazer. Como essa força influencia aquele que a conquistou. Tá? Porém, quero hoje sintetizar, tá? Ou seja, de todas essas opiniões que nós vimos, eu quero hoje trazer uma definição sintetizada. E dentro do contexto da sabedoria, é importante que entendamos uma coisa que é de suma importância, que é o conceito da expansão e contração. O coração, ele se contrai e ele expande. Ele se contrai e ele expande. Então, o que isso quer dizer? Que detalhamos, vemos as coisas primeiro no nível geral, depois detalhamos e depois sintetizamos. Tá? Então, quer dizer, isso nos ajuda muito, essa sintetização. Então, hoje eu quero trazer uma definição sintetizada. Já vimos várias opiniões. Todas elas são importantes para que a nossa consciência se amplie a respeito do tema proposto, a respeito do referente que estamos analisando, que é a Anavá. Então, hoje eu quero sintetizar. Tá? Então, essa sintetização vai nos auxiliar, principalmente na análise que nós estamos fazendo hoje. Tá? Sendo assim, o que é humildade? Prestem bem atenção nessa definição, reverente, sintetizada. E anotem essa definição, e meditem e reflitam, se aprofundem nessa definição, porque ela é muito importante. Tá? Então, o que é humildade? Prestem bem atenção. Eu vou ler e vou reler. Humildade é a capacidade, prestem bem atenção, é a capacidade de deixar os fatos falarem por si mesmos. Repito, o que é humildade? É a capacidade, tá? Capacidade, o poder, a força de deixar os fatos falarem por si mesmos. Logo, vamos explicar isso. Logo, humildade é amor pela verdade. Logo, humildade é amor pela verdade. Aqui nós temos duas assertivas que são de uma profundidade enorme. Tá? Então, o que significa deixar os fatos falarem por si mesmos? O que significa deixar os fatos falarem por si mesmos? O que isso tem a ver com humildade? E o que é amor pela verdade? Não é? Então, prestem bem atenção. Deixar os fatos falarem por si mesmos parece algo simples ao enunciarmos. Porém, é algo dificílimo. Contudo, pode ser alcançado. Porque alguns que vieram antes de nós alcançaram esse patamar. Não é algo simples. Nós vamos entender em que consiste deixar os fatos falarem por si mesmos. Mas é algo difícil. Porém, outros conseguiram. Alcançaram esse patamar. Tá? Então, quando alguém alcança esse nível de luz, tá? De consciência, a luz revelada, quando alguém atinge esse patamar, de deixar os fatos falarem por si mesmo. O nível de luz revelada, por meio de uma pessoa assim, é algo transformador. É algo que tem um impacto enorme sobre a nossa consciência. Então, você encontrar com uma pessoa que atingiu esse nível, que conseguiu alcançar esse patamar, é algo que impacta a sua vida, que transforma a sua vida. Que deixa uma marca profunda na sua consciência. Por quê? Porque o nível de luz que é revelado, ou que está revelado, ou que será revelado por meio dessa pessoa, é altíssimo.
Então essa luz, essa intensidade de luz que passa por meio dessa pessoa, impacta a sua consciência. E causa algo dentro de você. Deixar os fatos falarem por si consiste em quê? Consiste, em primeiro lugar, no silêncio. Coisa tão difícil em nossos dias. Falamos disso ontem, quando estávamos falando e refletindo sobre a fala. Sobre o ato de falar. Sobre o que é a fala, de fato. E o poder contido aí. Se o ser humano não profana esse canal, como nós vimos ontem. E falamos sobre o silêncio. Então, deixar os fatos falarem por si, consiste, em primeiro lugar, no silêncio. Por quê? Porque é eles que vão falar e não você. E não eu. Vivemos numa geração onde o silêncio é mal visto. Se você está numa roda de pessoas conversando, onde você tem pessoas que estão louvando a si mesmas, dando autotestemunho, pessoas que estão se vangloriando, e você fica quieto, o que acontece? Você começa a ser mal visto. Aquelas pessoas começam a se incomodar. Você não vai dizer nada? E você, o que é? E você? O que já conquistou? O que já fez? Começam a se incomodar. Porque a luz incomoda a escuridão. Se você pega uma pessoa que está dormindo durante algumas horas, num quarto escuro, e você acende a luz, qual é a reação dessa pessoa ao acordar? Apaga essa luz, apaga essa luz. Ela fica incomodada. Suas pupilas dilataram. Então, se você, numa roda assim, fica em silêncio, você pode ter certeza que isso incomodará. Mas se você consegue resistir a essa escuridão que está tentando te vencer, por quê? Porque quando essas pessoas se voltam para você e começam a te indagar para que você também comece um alto louvor, comece também a louvar a si próprio ou a si própria, essa escuridão também te venceu. Mas se você consegue resistir isso, você pode ter certeza que vai ser causado um impacto nessas pessoas. Pode não ser visível naquele momento, mas algo será causado. Algo será gerado. Então, em primeiro lugar, consiste em silêncio, ou seja, em se calar sobre si próprio e deixar que as pessoas descubram quem você é. Não é você que vai se revelar. As pessoas vão ter que correr atrás para saber quem você é. Como queremos conhecer o Eterno, o que nós temos que fazer? Nós temos que correr atrás para conhecê-lo. Se queremos conhecê-lo realmente, nós temos que ir atrás. Então, deixar os fatos falarem por si, em primeiro lugar, é você se calar ao seu próprio respeito. E deixar que as pessoas se intriguem. Quem é essa pessoa? Eu, pelo menos, fico fascinado. Me impressiona muito quando eu vejo algum filme que retrata essa questão. Você tem ali uma pessoa que sabe guardar silêncio sobre si. Que pode ter certeza que essa pessoa tem algo de muito valioso.
e que ela tem um autoconhecimento de si muito grande. E por isso ela sabe e consegue, tem a capacidade, a força de se calar. Não estaria um pouco preocupada se as pessoas vão saber ou não quem ela é, porque ela já sabe quem ela é, e se as pessoas não sabem quem ela é, isso não muda quem ela é. Se as pessoas não sabem quem você é, isso não altera uma vírgula do que você é. Se as pessoas não conhecem o valor que você tem, isso não altera uma vírgula no valor que você tem. Se as pessoas não conhecem a verdade sobre você, isso não altera uma vírgula da verdade que está em você. Hoje há uma preocupação muito grande em se autoafirmar. O problema é que as pessoas que estão buscando essa autoafirmação não são aquilo que querem apresentar ou querem tentar provar que são. Porque se fossem, não deveria ser percebido isso? Se algo é, não deve manifestar aquilo que é consoante aquilo ou consonante aquilo que ela está dizendo ser? Então há uma busca hoje por querer essa autoafirmação diante dos demais. Obrigar os demais a me reconhecerem. Onde estão os fatos que falam por mim, que dizem quem eu sou? Então, deixar os fatos falarem por si é não buscar se afirmar por meio de elementos externos. Que elementos externos são esses? Você viu aquela pessoa que quando ameaçada ela diz assim, você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? E aí quando a pessoa responde negativamente, fala, não sei quem você é. E aí ele fala assim, eu sou isso, isso, isso e isso. Só que tudo isso que ele falou não é ele. É de repente a profissão que ele tem, o cargo que ele ocupa na sociedade, é um status que ele tem. Isso não é ele. Ele confunde aquilo que não é ele com quem ele é. Por quê? Porque ele, na verdade, não é nada. Então ele tem que buscar algo externo para poder sentir que é alguma coisa. Porque ser se refere ao interno e não ao externo. Um sábio, os fatos vão falar por ele, vão dizer, vão demonstrar e atestar que ele é um sábio. Ele não precisa de um papel para ser sábio. Porque se ele precisa de um papel para ser sábio, porque ele não é sábio. Ele está precisando de um elemento externo, então não há fatos. Então, uma pessoa humilde sabe muito bem quem é. Veja bem, uma pessoa humilde não é uma pessoa autopiedosa que não se conhece. Não. É uma pessoa que tem uma percepção profunda, que conhece de maneira acuradíssima os seus defeitos e as suas qualidades. Por isso, dificilmente ela é apanhada em armadilhas. Porque quando alguém a louva,
faz um elogio que não corresponde ao que ela sabe que ela não é, ela não aceita esse elogio. Ela pode não repreender essa pessoa, mas ela não aceita esse elogio. Ela fala, quem dera se eu fosse tal coisa que essa pessoa está achando que eu sou. Perceba que a pessoa humilde, ela não cai no auto-engano. Então, logo, as coisas de fora, o que vem de fora não pode a enganar. Como eu disse, ninguém pode ser enganado se não se enganou primeiro. E ninguém pode conhecer a verdade fora se não conhece a verdade dentro primeiro. Então, uma pessoa humilde, ela se conhece. Sabe quais são as suas qualidades e sabe quais são os seus defeitos. Aonde ela precisa melhorar e o que ela já alcançou. E o quanto falta ainda. Então, quando ela expressa algo sobre si própria, ela sabe do que ela está falando. Tá? Mas, uma pessoa humilde, ela se cala. E deixa que os fatos falem por ela. Por quê? Porque se as pessoas não percebem que ela tem valor, ou é porque possui uma incapacidade para ver, ou é porque aquele valor não existe. Ou é porque aquela pessoa não tem uma definição correta do conceito. Agora, como humilde, ele busca saber as coisas com profundidade. Veja que uma pessoa ignorante não pode ser humilde. E quando eu falo ignorante, eu não estou falando a respeito de informação. Estou falando a respeito de sabedoria. Uma pessoa humilde tem sabedoria. E sabedoria é a capacidade de ver além da superfície. Porque onde há arrogância pode haver armazenamento de informação. Decorar livros e livros e livros e livros. Mas não há penetração nessas informações. Não há percepção profunda, entendimento profundo. Logo não há alteração de consciência. Não há transformação interna. E se não há transformação interna, não vai haver externa. E se houver transformação externa, sem ter ocorrido uma transformação interna, uma alteração de consciência, isso se chama hipocrisia. Isso se chama religiosidade. É mudar o externo sem ter alterado a consciência. Eu me apresento como se eu estivesse no nível de consciência elevadíssimo, mas estou lá no nível de consciência vegetal ou animal. Desarmonia entre o externo e o interno. Então, essa não percepção das pessoas que rodeiam essa pessoa humilde, a respeito do valor que ela tem, a respeito de quem ela é, não altera a realidade dela. E ela não se preocupa com isso. Isso não a incomoda. Porque ela sabe muito bem que isso não altera a realidade dela. Porque uma pessoa humilde, ela não busca fazer as coisas para que os outros vejam. Ela não busca ser justa para que as pessoas vejam essa justiça e a reconheçam por essa justiça. Ela busca fazer justiça pela justiça, porque a justiça é bela, é sublime, é eterna. É justiça pela justiça. Ela não é gentil porque ela quer parecer gentil. Não, ela é gentil pela gentileza. Entendem?
Então, se ela não receber nenhum reconhecimento por isso, isso não a frustra. Ela continuará sendo gentil. Por quê? Porque não há interesse nessa gentileza. Não há segundas intenções nessa gentileza. Porque o valor do ato é comprovado pelo que está por trás dele. Como que nós sabemos que o ato é de valor ou ele não tem valor algum? Pelo que o motivou. Pelo objetivo pelo qual ele foi efetivado ou executado. É por aí que se sabe se um ato é valoroso ou não é valoroso em si. Bom, deixar os atos falarem por si. Isso é humildade. E logo é amor pela verdade. E o que é o amor pela verdade? O que é o amor pela verdade? Para entendermos o que é o amor pela verdade, nós temos que entender o que é amor, definir o que é amor adequadamente e verdade. Nós não sabemos o que é amor pela verdade, principalmente numa sociedade que ama e louva a mentira. Nós estamos numa geração que ama a mentira. A tem como muito preciosa. Então o que é o amor pela verdade? Porque a humildade é isso, é amor pela verdade. Uma pessoa humilde ama a verdade. Isso não é nada fácil. Dentro de um mundo onde a mentira é louvada. Onde ser mentiroso, abrem aspas, é uma virtude. E às vezes é a exigência, ou na maioria das vezes é a exigência, para você ser recebido pelo grupo. Não vem com esse negócio de verdade. Não vem com esse negócio de querer chegar à essência. Não vem com essa coisa para cá. Então, definamos primeiro amor. Estamos trabalhando hoje com definições sintetizadas. O amor é o oposto do ódio. Vou falar um pouquinho aí dessa questão também de polaridade. E o ódio consiste em quê? Consiste no afastamento do referente ao qual se odeia. Quando odiamos alguma coisa, nos afastamos daquilo, ou queremos distância daquilo, que é objeto do nosso ódio. Então o ódio está ligado ao afastamento. Quando odiamos alguma coisa, quando sentimos ódio por alguma coisa, esse ódio nos leva a um afastamento daquilo. Ninguém vai ficar próximo ou vai desejar estar próximo daquilo que odeia. Eu sou uma pessoa que está com sérios problemas na sua alma, mas, no geral, nos afastamos de pessoas normais, se afastam daquilo que odeia, aquilo que é objeto do seu ódio. A partir disso, podemos definir o amor como o quê? Como o desejo e, dependendo do nível de amor, vai estar atrelado aí também a intensidade desse desejo. Nós temos níveis de amor. Os gregos colocavam tipos de amor, não é? Que também, na verdade, se formos analisar, são níveis também. E a intensidade desse desejo vai depender do nível de amor. Então, o amor é o desejo de estar próximo ou junto do referente amado. Quando eu amo alguma coisa de verdade, e lembrando que amar alguma coisa não consiste em querer que aquela coisa a qual amo me satisfaça. Hoje, o verbo amar é usado pelas pessoas de uma maneira totalmente imprópria. Porque as pessoas dizem, eu amo tal pessoa. Mas, na verdade, ela não ama aquela pessoa. Porque, na maioria das vezes, ela nem conhece aquela pessoa. E não pode haver amor se não há um conhecimento profundo, porque amor é uma escolha.
E essa escolha só pode ser feita a partir do momento que você conhece profundamente aquela pessoa. Então você escolhe amar, porque então você sabe quais são os defeitos e as qualidades daquela pessoa. Então você decide, eu quero amar essa pessoa. Eu quero estar junto dessa pessoa, mesmo sabendo desses defeitos. Se não há conhecimento profundo, não há amor. Então, as pessoas estão usando o verbo amar hoje de uma maneira totalmente imprópria. Por quê? Porque ela diz assim, eu amo tal coisa, mas ela não ama aquela pessoa. Ela ama a satisfação que aquela pessoa traz para ela, o prazer que aquela pessoa lhe proporciona. Isso não é amar. Isso não é amar. E é até difícil você falar hoje para uma pessoa, pô, estou amando, eu amo meu filho. Porque quando você fala, eu amo meu filho, ele não sabe do que você está falando. Se você está falando com consciência do conceito amor, se você tem consciência do que é amar, em que consiste você está buscando manifestar aquilo, agir conforme o conceito do amor, e essa pessoa não sabe, ela não sabe o que você está falando. Por quê? Porque as pessoas hoje aplicam o verbo amar para tudo aquilo que lhes proporciona prazer. Então a pessoa está buscando um grande amor. O que ela está buscando na verdade? Ela está buscando alguém que possa o quê? Dar para ela prazer, proporcionar para ela momentos maravilhosos. Não que você vai buscar algo que te cause dor, sofrimento, não é isso. Mas amar não é isso. Tá? Então, amar é, em primeiro lugar, o desejo, e a intensidade dele vai variar dependendo do nível, de estar próximo ou junto do referente amado. Amor é a capacidade, veja bem, de abrir mão de algo que me dê certa satisfação, porém me impede de estar junto com o referente do meu amor. Então, se realmente há o amor, vai haver também o quê? A abnegação. Se abrirá mão de coisas que impedem que eu esteja junto do referente do meu amor. Ainda que isso que está impedindo de eu estar junto com o referente do meu amor, ainda que isso me dê prazer. Então, você pode medir o amor que alguém tem por outra pessoa pelo que ela abre mão para estar com aquela pessoa. E hoje ninguém abre mão de nada. Ninguém quer abrir mão de nada. Por quê? Porque não há amor. Eu quero que o outro abra mão para estar comigo, mas eu não quero abrir mão de nada para estar com aquele que não. Então não há amor. Porque o amor, quando você o tem por algo, ele vai te levar, essa força vai te levar a abrir mão do que tiver que abrir mão para estar com o objeto do seu amor. Mas como eu amarei quem antes não conheci? Essa história de que eu amo o eterno, será que as pessoas quando falam isso, elas têm noção do que elas estão falando? Na maioria das vezes eu digo para você que não. Elas não sabem o que é amar, então elas não podem amar o eterno, porque não o conhecem. E conhecê-lo implica, em primeiro lugar, conhecer os seus atributos, quem ele é. Agora, o que as pessoas fazem? Eles projetam um Deus. E a esse Deus elas amam. Porque esse Deus tem os atributos que essa pessoa dá. Os atributos que ela mesma tem. Então, é isso que elas amam. E não o Criador porque não o conhece. Não pode haver amor pelo Criador se nós não o conhecemos.
E amor por Ele não é amor pelo que Ele me dá ou pelo que Ele pode me dar. É amor por Ele. Sem interesse. Como está escrito no Pirkei Avot, o amor que depende do objeto externo, da coisa externa, quando a coisa externa desaparece, esse amor também desaparece. Porém, o que não depende, esse permanece. Que era o amor verdadeiro era o amor de Jonatas por Davi. Não dependia do objeto externo. Por quê? Porque é o amor que vai de essência para essência. A humildade é eterna. A justiça é eterna. A fidelidade é eterna. A sabedoria é eterna. A misericórdia é eterna. A verdade é eterna. Então essas coisas não passam. Não passam. E é a isso que eu devo me apegar. Quer dizer, amo essa pessoa pelos seus atributos, pelo que está dentro, pela sua essência. Não pelas coisas externas. Porque isso vai passar. Então, quando isso passar, eu já não amo mais. É aquela pessoa que faz gentileza, por quê? Porque no trabalho dela, o patrão chegou e falou assim, ó, vocês têm que ser gentis com os clientes, porque senão eles não compram. E quem não for gentil, eu vou mandar embora. Então a pessoa vai lá e se adestra, ela não é uma pessoa gentil, ela não entende o que é a gentileza em si, ela não entende o que é essa força em si, a excelência da gentileza, ela não entende isso. E ela vai lá e se adestra. Vai lá e é gentil com todo mundo que chega. Mas longe daquele trabalho, ela é outra pessoa. Então, quanto mais uma pessoa ama uma coisa, na mesma proporção estará disposta a abrir mão de tudo aquilo que a impede de estar unida a esse referente. Se não há disposição de abrir mão, abandonar, então não há amor. Logo, se uma pessoa ama a verdade, isso vai exigir que ela odeie a mentira. Não dá para amar a verdade e a mentira ao mesmo tempo. E Jesus falou, não tem como você amar a dois senhores. Você amará um e odiará o outro. Então, se uma pessoa não ama a verdade, logicamente obrigatoriamente ela vai amar a mentira. Não tem como falar assim, eu não amo nem a verdade nem a mentira. Não, se você não ama a verdade, e se você a ama, a prova é que você está buscando abandonar, abrir mão de tudo aquilo que te impede de estar junto dela. Porque se você não está buscando estar junto dela, você não ama. E se você não ama, você ama mentira. Não dá para ficar sem. Eu estou aqui, mas nem lá nem cá. Não. Não dá para ficar na inércia. O ser humano até gosta, né? Até gostaria de estar, mas não dá. Ao não buscar a verdade, que é o que a maioria das pessoas não quer fazer, quer viver como se não existisse uma verdade universal, uma verdade eterna. Tudo é relativo. E vivem uma vida bebendo refrigerante para tentar matar a sede da sua alma. Só que sede se mata com água. Você pode beber o melhor suco que você quiser, mas se você está com sede, a única coisa que vai matar a sua sede é água. E água é sabedoria. Então a alma não fica saciada. Então, os seres humanos ficam desesperados por ter, acumular, e a sede continua. A sede continua. E cada vez maior. Então, se nós não nos viramos
e buscamos a verdade de maneira consciente, se nós não tivermos isso como meta, nos unirmos à verdade, amá-la verdadeiramente por ela, então você pode ter certeza que nós já nos viramos para a mentira e estamos apegados com ela. Então, o que é verdade? Verdade é o que algo ou alguém é de fato, e não o que parece ser ou aparenta ser. Verdade é o que algo ou alguém é de fato, e não o que parece ser ou aparenta ser. Uma pessoa pode parecer paciente, aparentar, só com uma cara de paciente. Não é? Porém, ao ser posta num teste, numa situação que exigiria dela essa paciência que ela aparenta ter, ela revela o contrário. Então, quer dizer, o fato aqui falou por ela. O fato aqui comunicou o que ela é realmente. Uma pessoa pode parecer generosa, mas ao avaliarmos suas intenções e motivações, detectamos interesse por trás dessa generosidade. Só está sendo generosa para ganhar algo com isso. Para ganhar a afeição daquela pessoa, porque aquela pessoa, de repente, é uma pessoa que tem algum status na sociedade, pode arrumar um emprego para ela, pode lhe beneficiá-la lá na frente. Ela não quer nada com aquela pessoa. Então ela usa a generosidade. Isso é um pecado gravíssimo. Usar algo eterno e sublime para interesses baixos, como o Zohar diz. Alguém que estuda a Torá com interesses mundanos, quer dizer, para ser famoso, para ter honra, coisas baixas, melhor que nem houvesse nascido. Porque a Torá é algo tão sublime. Para uma pessoa estar usando ela dessa forma, primeiro que ele nunca vai conhecer a Torá, porque você só pode conhecer uma coisa com profundidade quando você ama aquela coisa por ela. Porque imagine uma pessoa chega e começa a se aproximar de você e você percebe que essa pessoa está se aproximando de você só com interesse. Será que você se abriria para essa pessoa? Será que você revelaria segredos seus para essa pessoa? Acredito que não. Por quê? Porque você já detectou o interesse. E achamos que com o eterno vai ser diferente, achamos que com a sabedoria vai ser diferente, achamos que com a natureza vai ser diferente. As coisas dentro da criação, elas são sensíveis e elas captam quando nos aproximamos delas com interesse. E elas se fecham. Como aquela planta que você encosta nela e ela se fecha. Porque percebe a nossa má intenção? Então, a verdade, ela não é dependente do objeto externo. Quer dizer, a verdade não depende da minha opinião ou da sua opinião para ela ser verdade. Reconheça você a verdade ou não, ela continua sendo verdade. Porque se uma pessoa é sábia, reconheça você ou não, ela continua sendo sábia. Se uma pessoa é boa, reconheça você ou não, ela continua sendo boa. O Eterno não depende de nós para ser bom. O Eterno não depende de nós para ser paciente. O Eterno não depende de nós para ser misericordioso. Ele é. Porque ele não está sendo misericordioso para te agradar. Ele está sendo misericordioso porque isso faz parte da sua essência. Ele não está sendo bom para nos agradar, para que a gente fale, nossa, como o Eterno é bom. Não. E se queremos nos unir a Ele, precisamos ter a mesma atitude. Para que estamos sendo bons? Para que estamos querendo ser bons? Então, concluindo, amor à verdade é amor pela essência das coisas. E ódio pelas aparências, pela hipocrisia. Porque a hipocrisia é isso, é apresentar uma coisa externamente que internamente
é outra coisa. Uma pessoa humilde, ela ama a verdade. Ela quer entrar na essência, ela quer saber o que a coisa é realmente. Não aquilo que aparenta ser. Não é? Então, humildade, presta bem atenção, é a contração de si mesmo. É a contração de si mesmo. Como nosso amigo Dan falou no início, é o Tsimtsum. Tsimtsum, é a contração. Para que o outro exista, isto é, possa se expressar ou se revelar. O oposto disso é não deixar que ninguém se expresse. Ou seja, possa manifestar-se, preenchendo todos os espaços. Isso é orgulho. O orgulhoso, ele quer preencher todos os espaços. Ele quer ser o centro. E vamos entender uma coisa muito importante hoje, qual é a meta da nossa existência. E se estamos indo em direção à meta ou se estamos indo na contramão da meta. Porque a nossa sociedade, a nossa educação, na maioria das vezes, ela nos leva para uma busca daquilo que é oposto à nossa meta verdadeira. E aí nós começamos a espraguejar a vida, achar que a vida é algo que só traz dor, sofrimento, angústia, aflição. Mas será que é a vida que está com problema ou será que eu que não estou vivendo a vida como deveria? Eu que estou desalinhado da meta. Porque quanto mais eu vou em direção à meta para a qual fui criado, de cada coisa na existência se espera algo, porque foi dado algo. Foi-nos dado muito, então do ser humano se espera muito. Não se espera de um animal o que se espera de nós, porque ele não tem coisas que temos, que foi nos dado. Coisas que foram nos dadas. E essas coisas que foram dadas para nós nos tornam responsáveis por produzir. Mais do que os animais, mais do que as plantas, mais do que as pedras. Então, quando uma pessoa ela não é humilde, ela tem medo de dar espaço para alguém. Porque ela tem medo que esse alguém tome o seu lugar. Porque ela não sabe quem ela é. Ela não tem substância interna. Então ela tenta preencher todos os espaços possíveis. Ela quer estar no centro. E na vida dela não há lugar nem para o Criador, porque ela preenche todos os espaços. Então, a partir disso, podemos chegar à conclusão que a humildade, veja bem, a humildade foi o que possibilitou a criação. Veja bem, a humildade foi o que possibilitou a criação. Quer dizer que se não houvesse humildade, não seria possível a criação. Já vamos ver por quê. E a humildade é o que a mantém. Ou seja, é o que permite que ela siga existindo. Isso é maravilhoso. Continuamos existindo e foi permitido, foi possível que viéssemos à existência por causa da humildade. E continuamos existindo por causa da humildade. E é interessante
que uma mulher, quando ela engravida, ela tem que abrir um espaço em si mesma. Um espaço dentro dela é aberto para que o outro ser se desenvolva. Dentro dela. Isso é um ato de humildade, de contração. Por quê? Porque se ela não fizer isso, o outro ser não pode se desenvolver. E quando um casal resolve ter um filho, ou tem um filho, também é necessário um tzimtzum. Porque alguém vai aparecer, outro vai aparecer no cenário. Então o espaço vai ser reduzido para ele. Então vai haver, a partir disso, uma limitação dos dois. Para que mais um possa existir e se expressar. Então vem a Kabbalah e diz, veja bem, eis que antes das emanações serem emanadas e as criaturas serem criadas, a luz superior simples tinha ou preenchia toda a existência. A luz superior simples tinha preenchido ou preenchia toda a existência. E não havia vazio, tal como ar vazio ou um vácuo, mas tudo estava preenchido com essa luz ilimitada simples. E não havia tal parte como uma cabeça ou fim, mas tudo era uma luz simples, equilibrada, igual e uniformemente. Essa foi chamada a luz do Ein Sof. Tudo estava preenchido. Essa luz preenchia tudo. Quer dizer, não havia espaço para nada. Tudo estava do lado. E o que o Eterno faz? Quando sob sua vontade, quando sob a sua simples vontade, melhor dizendo, veio o desejo de criar os mundos e emanar as emanações para trazer à luz a perfeição das suas ações, seus nomes, suas denominações, que foi a causa da criação dos mundos, então o Ein Sof restringiu-se a si mesmo, no seu ponto médio. Veja bem, sai do centro para que outro apareça. O que acontece? Isso aqui é muito importante. Se nós observarmos hoje, o que as pessoas estão buscando? Ser o centro. O que é a fama? Eu quero ser famoso, eu quero ser o centro. Quero que todos me percebam. E logo quero que me percebam e não percebam um outro. Vocês vão para onde vai a minha fama. Quem é honrado? Aquele que honra os demais. Veja que percepção. Quem é honrado? Aquele que honra os demais. Por quê? Porque aquele que honra os demais, ele está saindo do centro, ele está colocando os demais no centro. E uma pessoa, para honrar outra pessoa, ela tem que estar muito segura de si, ela tem que saber muito bem quem ela é. Nem sempre maior é aquele que está em cima do palco, mas sim aquele que construiu o palco, que ninguém está vendo. Porque para que aquele estivesse no palco, teve que alguém construir o palco, e ninguém sabe quem é esse que construiu o palco, ninguém está vendo esse que construiu o palco. De repente nunca vamos saber quem foi. Mas foi ele que construiu o palco, permitiu que aquele estivesse ali em cima do palco, sendo o centro. A Hashem sai de centro. O Eterno sai do centro. Para que possa haver criações, emanações, seres que se expressem.
que se revelem. Prestem bem atenção. A humildade é a capacidade de não querer tudo para si. O Eterno vai compartilhar poder. Poderes. Nós falamos ontem que o Eterno criou o homem para que ele possa também ser um criador. Nós temos a possibilidade, se sabermos, se formos sábios, de chegar a sermos criadores através da nossa palavra. Assim como Hashem criou pela palavra, nós também podemos chegar a criar se sabemos fazer isso. Quer dizer, compartilhou poderes. Ele fala, não, poder é só meu. Eu vou compartilhar isso com criaturas, com esses seres? Negativo. É tudo meu. Vou deixar eles como incapazes. Então, eu passo a ser o centro, eu sou o único que pode fazer isso. Me compartilha. Por quê? Porque o humilde, a percepção dele, a pessoa que tem humildade, a percepção dele é diferente. Ele não pensa em dominar os outros seres. Então ele compartilha. Por quê? Porque a ideia hoje é, se eu tenho muito, então isso aqui me dá um poder. Por quê? Porque se eu tenho mais dinheiro que os outros, então os outros trabalham para mim. Eu consigo escravizar os outros. Não é? Então, a ideia é o quê? Eu tenho que ter muito para que eu possa dominar aqueles que têm pouco. O humilde não pensa assim. O humilde não pensa assim. E a humildade é uma coisa interessante, é que ela leva aquele que a tem a querer que os outros desfrutem o que ele está desfrutando. Quer dizer, uma pessoa humilde não consegue ficar tranquila enquanto ela está numa Ferrari e tem gente passando fome. Enquanto ela está num palácio e tem pessoas morando na rua. Enquanto ela come de todas as comidas, todas as iguarias que ela pode, e tem gente que não tem dinheiro para comprar um pão na padaria. Isso incomoda ela, sabe? Porque ela sente os demais. Ela consegue sentir a dor alheia. Ela não é indiferente. Então o Eterno é pleno. É feliz, é realizado. E se você, algum momento, teve a experiência da plenitude, seja por um minuto, sequer aquele momento que você não quer sair dele jamais, uma alegria estonteante, uma satisfação estonteante que você não quer deixar de vivenciar aquele momento, o Eterno é pleno. Ele tem tudo. Só que não vale para ele esse ter tudo sozinho. Sabe? E por sua humildade ele quis compartilhar essa plenitude. Só que para compartilhar eu tenho que dar espaço. Eu tenho que me restringir, tenho que me limitar. Então, ser humilde é a capacidade de sair do centro e dar lugar a outrem. É isso que o Eterno vai fazer na criação. É a capacidade de restringir-se, limitar-se para que outros desfrutem também. O Eterno nos traz assim para que desfrutemos também da plenitude
dele. Veja. E não está satisfeito quando nós estamos indo por um caminho que não vai nos levar a poder provar e desfrutar dessa plenitude. E quando o ser humano está desalinhado dessa meta, então ele sente aquela angústia, aquela aflição, aquele desejo de deixar de existir, e ele não sabe por quê. Porque ele está desalinhado. O Eterno não criou ele para isso. Ele está indo numa direção oposta. Ele pegou outra estrada. Ele está pegado a coisas efêmeras. Quando o Eterno nos trouxe a existência para que desfrutemos de coisas muito mais sublimes que nós não temos nem ideia. Estamos nesse mundo num processo de preparação para esse desfrute. Só que precisamos ascender, precisamos nos purificar. Porque para que esse desfrute seja algo prazeroso, ele deve ser conquistado. Então, a humildade não permite que o que a possui consiga desfrutar de algo tão maravilhoso sozinho. Não consegue. Quer dizer, se uma pessoa humilde, ela prova algo maravilhoso, ela fala assim, nossa, se mais pessoas estivessem aqui. Orgulhoso não, ainda bem que só eu estou desfrutando disso daqui. E tenta, de todas as maneiras, fazer um cerco metido ali, para que ninguém mais desfrute. Então, quanto mais nós saímos do centro, quanto mais nós nos limitamos, nos restringimos, o que ocorre? Mais luz pode ser revelada. Quer dizer, a geração da vida como uma mulher que tem que haver um espaço dentro de si para que um ser se desenvolva, e aí está a vida. Quer dizer, a humildade gera vida. A humildade traz coisas à existência, como trouxe a existência. E a humildade é o canal que permite que o amor seja manifesto sem distorções. Por quê? Porque o orgulho não permite a manifestação pura do amor. Ele distorce o amor. Na verdade, o orgulho distorce tudo. E principalmente o amor. Então, quanto mais humilde é uma pessoa, mais ela ama. Mais ela se entrega aos demais. Mais ela se restringe pelos demais. Mais ela se preocupa com os demais. Por quê? Porque ela saiu do centro. Uma pessoa orgulhosa, eu, as minhas necessidades, o que eu preciso, o que eu necessito, o que os outros podem me dar. Quando você sai do centro, você coloca outro no centro. O que essa pessoa está precisando? O que essa pessoa está necessitando? E com que eu posso ajudar? Então,
A partir desse texto, que eu li só um pedaço, Yitzhak, da árvore da vida, nós podemos detectar, tivemos a oportunidade de detectar a humildade do Eterno ao restringir-se, ao limitar-se, para dar lugar à existência e os seres dentro dela. Por fim, podemos também ver uma prova na primeira palavra da Torá. A primeira palavra da Torá, que é a palavra Bereshit. Essa palavra é uma palavra que contém inúmeros segredos. É um código. E aqui tem algo muito interessante nessa palavra. Muito interessante. A palavra Bereshit está aqui. Né? Vou botar aqui para vocês visualizarem. A palavra Bereshit, a gente pode dividir em Beit, que é a preposição, em, o com, o por, através de, em vários significados, e Reshit, a palavra Reshit. Então podemos dividir em Beit e Reshit. Se nós fizermos a gematria só da palavra Reshit, que está constituída das letras, Resh, que vale 200, Aleph, que vale 1, Shin, que vale 300, e Yud, que vale 10, e Tab, que vale 400, nós teremos a cifra 911. Então, a palavra Reshit, estou separando o Beit, só fazendo a gematria de Reshit. Reshit dá 911. Tá? 911, se nós reduzirmos 9 mais 1, 10, mais 1, 11. 11. Então, nós temos aqui a palavra Reshit com a gematria 11, com o valor 11. E nós já vimos durante as nossas aulas, tivemos a oportunidade de ver, que a palavra Anavá, escrita de maneira plena, com duas letras Vav, dois Vavim, soma 137, a palavra Anavá que é a humildade, e 137 reduzido, 1, 3, 7, 3 mais 7, 10, mais 1, 11. Então, a palavra Reshit tem a mesma gematria da palavra Anavá, humildade. O que isso quer dizer? Podemos ler da seguinte maneira, substituindo Reshit por Anavá, porque equivale em gematria. Bem, com Anavá, Bará, Elohim. Quer dizer, o que está escrito, Bereshit, Bará, Elohim, no princípio, criou Elohim, como comumente é traduzido, podemos ler como B, Anavá, Bará, Elohim, com humildade, criou Elohim. Quer dizer, na palavra, a primeira palavra da Torá, que os sábios dizem, aí está todo o segredo do universo. Tem a palavra Anavá aqui. Toda a criação foi feita com Anavá. Tudo que o Eterno trouxe à existência foi com Anavá. Anavá. E o que quer dizer isso? Uma pessoa nábil, tudo que ela faz não é pensando em si, mas é pensando no outro. Quer dizer, tudo que o Eterno fez foi pensando naqueles que seriam beneficiados com a criação, e não em si. Quer dizer, nada do que o Eterno fez foi para poder o quê? Aparecer. Foi para poder se autoproclamar, se autoafirmar. Tudo que o Eterno fez, quer dizer, com a Anavá, fez pensando naqueles que seriam beneficiados com a criação. E tudo que ele fez o quê? Anulando-se, porque cada existência, veja, dá lugar a cada ser, requer anulação. E o Eterno não se preocupa em se ocultar. Por quê? Porque os fatos falam por ele. Quer dizer, se você não investiga a criação para saber se há um Criador, isso não vai alterar a verdade. Porque a verdade é que há um Criador. E que as coisas criadas apontam para esse Criador. E quando examinamos cada coisa na criação, vemos que tudo foi feito pensando naquele que usufrui daquilo.
E isso é interessante, por quê? Porque o Midrash diz o quê? Que Bereshit é o quê? Beit Chokhmah, que Reshit Chokhmah Irat Hashem. O princípio da sabedoria, o temor a Hashem. Então Reshit está ligado com Chokhmah. Então Reshit, a palavra Reshit também está ligado com sabedoria e logo com Anavá. Quer dizer, as duas coisas estão interconectadas. O humilde, ele é sábio. A sabedoria está com o humilde. E sabedoria é profundidade. Sabedoria trata com essência. Quando você está buscando sabedoria, você está buscando conhecer a verdade das coisas, a essência das coisas. Então, tudo que a Kadosh Baruch Hu fez foi com humildade. Nada foi pensando em si. Então, é importante a gente entender que aquilo que é oposto se repete. Tem aquela história, né? Os opostos se atraem. Isso é mal entendido. O que parece oposto se atrai. Porque se se atrai, não é porque é oposto realmente. São complementares. Aquilo que é oposto se repele. Isso é uma lei espiritual muito importante. Porque são de vibrações diferentes. Agora, tem duas coisas que parecem ser opostas nesse mundo da divisão, no mundo sensorial, mas que são complementares. Estão separados aqui, mas são complementares, se complementam. Quer dizer, Hesed e Gevurah se complementam. Se complementam. Netzach e Yod se complementam. Chokhmah e Binah se complementam. Agora, eu nunca vi uma pessoa que é humilde ser atraída por alguém arrogante. Eu nunca vi. Pelo menos na minha experiência de vida, eu nunca vi alguém que é gentil ser atraído por alguém que não é gentil. Alguém que é paciente ser atraído por alguém que é irascível. Alguém que é misericordioso ser atraído por alguém que é cruel. Alguém que é mentiroso ser atraído por alguém que fala a verdade, alguém que é sincero. Não. Alguém que ama mentira ser atraído por alguém que ama a verdade. O que é isso? Se repelem. Então o que isso quer dizer? Que uma pessoa humilde ela é atraída pelo eterno. Ela sente uma atração pelo eterno. E há uma atração mútua. Vai haver uma união. Por quê? Porque aquilo que é similar se une, segundo a Kabbalah. Então uma pessoa orgulhosa, ela repele o Criador e também não está nem um pouco interessada em se aproximar dele. Ela não é atraída por ele. Quer dizer, quando você é humilde, você é atraído por alguém humilde. Isso te atrai. E você quer logo se aproximar. Se você é uma pessoa bondosa, você é atraído por pessoas que são bondosas também. Isso te atrai. Isso te puxa. Por que os segredos da Torá são para os humildes? Porque, como a gente viu durante a aula, são os humildes que amam a verdade. Alguém que não ama a verdade, que não ama a realidade, que não quer saber como as coisas são realmente, ele não vai querer essa sabedoria. Porque ele quer continuar, o quê? Lidando com as coisas pelo que elas aparentam ser. Ele prefere assim. Ele prefere assim. Então ele tem
uma repulsão. Ele não consegue se aproximar. Ele e a sabedoria se repelem. Agora, uma pessoa que é humilde e que quer a realidade das coisas, que quer a verdade, quer conhecer a coisa na sua essência, ela é atraída por essa sabedoria. Ela é atraída porque a sabedoria é hormat haemet, a sabedoria da verdade, da essência. Ela vai tratar com essência, com realidade, vai apresentar para nós quem somos e não o que achamos que somos. Então, muitas pessoas já criaram uma autoimagem, falam, eu sou isso. E aí daquele que fala que eu sou o contrário disso, que eu já acredito nisso daqui, já está tudo montadinho. Ela não quer saber quem ela é. E é interessante que uma pessoa que viveu o tempo todo aqui nessa dimensão, fugindo da luz, e luz e segredos, esses dois conceitos estão relacionados. Você acha que quando ela morre, ela vai ser atraída pela luz? Claro que não. Quando ela morre, e há muitas experiências e relatos de pessoas que tiveram a morte clínica decretada e que viram um clarão de luz. Quer dizer, quando uma pessoa vive a vida inteira fugindo da verdade, fugindo da realidade, da luz, quando ela morre, ela também quer correr dessa luz. Agora, aquele que buscou a luz durante a sua vida, quando ele morre, ele quer ir de encontro à luz, ele é atraído por essa luz. Por quê? Porque ele buscou justiça, ele buscou bondade, ele buscou generosidade, ele buscou misericórdia, ele buscou amor, ele buscou a fidelidade, ele buscou a humildade. Então ele é atraído pela luz, porque isso tudo são características da luz. Então ele é atraído pela luz. Ele quer a luz. Uma pessoa que viveu rejeitando essas coisas e apegada às coisas efêmeras que passam, que não permanecem. O que causa dor no ser humano é o quê? É o apego às coisas que são temporárias. E quando elas se vão, porque um dia elas se vão, tem data de validade, isso causa muita dor no ser humano. Agora, se tivéssemos apegado às coisas que não passam, amor, verdade, justiça, não teríamos tanta dor. Porque essas coisas não passam. Agora, se estamos apegados ao nosso corpo físico, se estamos apegados a dinheiro, se estamos apegados a casa, a bens materiais, a pessoas, nós vamos sofrer muito quando não tivermos mais essas pessoas conosco. Quando não tivermos essas coisas conosco. E quando sairmos dessa dimensão, não vai ter sentido para nós esse próximo passo. Por quê? Porque eu já não posso ter mais as coisas nas quais eu estava apegado. Então, o outro lado para mim é o quê? É um sofrimento. É angustiante. Por quê? Porque, na verdade, eu queria estar desfrutando daquilo que eu estava apegado. E não pense que a alma, ao sair daqui, agora ela se interessa pelas coisas que do outro lado. Ela vai do jeito que ela saiu. Do jeito que ela se encontrava aqui. Se ela era materialista, ela vai continuar desejando o material, só que agora está no mundo espiritual. E aí? Então isso causa muito sofrimento para ela. Ela quer continuar tendo os mesmos prazeres que ela tinha quando ela estava aqui, porque foi unicamente o que ela buscou. Só que ela está agora num outro plano. Mas ela quer continuar. Então a Kabbalah fala de histórias de Dibuk, quer dizer, Dibuk, de repente uma alma que fica presa e ela quer saciar os meus prazeres e ela se agarra a alguém que tem um corpo, que ela quer continuar tendo os mesmos prazeres, só que ela já não pode ter o mesmo prazer na intensidade que ela tinha quando ela tinha um corpo. Então ela tenta ter prazer através de outras pessoas que de repente dão uma abertura para isso. E passa por um processo muito doloroso. Até que vem o seu decreto. E a pessoa passa a vida inteira. Não quero saber disso. Não me interessa.
Não é? Não me interessa. Como se a verdade fosse se alterar pelo desinteresse dele por ela. Então aqui está a lição, Raven. Tudo aquilo que veio à existência, veio ou foi possibilitado vir por causa da humildade. Da humildade divina. Veja que essa característica ela está intimamente conectada com a existência vir à luz. E aí fica uma pergunta, finalizando, de reflexão. A pergunta é: o Eterno fez ou criou um espaço em si mesmo para que nós pudéssemos nos expressar, isto é, existir, nos revelarmos? A pergunta é: qual é o espaço que criamos na nossa vida para que o Eterno possa se revelar? Quer dizer, o Eterno cria um espaço para que nós possamos nos revelar. E depois, o que nós fazemos? Queremos preencher todo o espaço. Fica aí, não se incomoda não. Não me incomoda não. Deixa eu aqui na minha vida aqui. Vai para lá com essa luz. Qual o espaço que nós fazemos na nossa vida para o Criador? É aquele filho, trazendo para o nosso contexto, que o pai e a mãe abrem um espaço para ele. A pergunta é: lá na frente, muitos filhos fazem o quê? Não tem espaço na casa dele para esses pais idosos. Isso é muito triste. Joga lá no asilo, não é? Às vezes, não vou generalizar, em toda generalização há injustiça, às vezes é até necessário, dependendo de uma doença grave, mas existem casos que é porque vai tirar o meu conforto. Mas o conforto que seus pais perderam quando abriu espaço para você, sabe? Isso se chama ingratidão. O Eterno abre um espaço dentro dele e traz toda a existência. Fala assim: não existe. O que é isso? Aí tudo se criou sozinho. Existe por si só. Isso se chama ingratidão. Isso se chama orgulho. O orgulho é totalmente contrário a tudo o que chamamos existência. Então, quando nós reconhecemos tudo isso, não porque o Eterno fez isso tudo para que pudesse receber de nós agradecimento. Ele não fez, porque ele não fez pensando em si, veja bem. Ele não fez para receber reconhecimento, ele não fez para poder receber o teu agradecimento. Mas você agradece porque você reconhece, por causa da humildade que nos permite reconhecer o que foi necessário e o que é necessário para que continuemos existindo. Não é? Se uma pessoa... É importante a gente, quando a gente é livre, e esse é o objetivo da sabedoria, nos tornar pessoas livres, que nós somos escravos de uma série de coisas, das situações externas, elas ditam o que nós vamos fazer, como nós vamos atuar. Agora, quando eu dito, eu não vou agir da maneira como essa situação está pedindo, então eu sou livre nesse momento. Se não, do contrário, ela exige que eu me ire, então eu sou escravo, eu não sou livre, eu não decido como eu quero atuar. Quer dizer, quando alguém faz algo por nós, se essa pessoa fez para receber elogio, não importa, agradeça. Porque quem está doente é ela, não você. Se ela fez para receber, problema é dela, ela está doente, não você. Eu não vou agradecer porque ela fez com desejo de receber. Não, agradeça. Se ela vai usar esse agradecimento para se auto-engrandecer, ela está doente, você não. Você não. Porque se você não sabe reconhecer o que as pessoas fazem por você, como você vai reconhecer o que o Criador fez por você? Que é algo muito superior, infinitamente superior. Isso está atrelado à humildade. E quanto mais humildes somos, maior é a profundidade com a qual vemos as coisas.
É um estado de consciência esplendoroso. Você não consegue enxergar as coisas superficialmente. Porque olhar para as coisas é um olhar que vê além. É isso. Tá bom? Então, espero que essa reflexão possa ter alterado a nossa consciência. Possa alterar a nossa consciência. Esse é o objetivo desse trabalho. Que a nossa consciência seja alterada. E essa alteração de consciência venha à luz e possa haver uma harmonia entre o externo e o interno. Emet, verdade. Isso é luz, porque emet tem o mesmo valor numérico de or, luz, 9. Então, quando há essa harmonia entre o interno, que há uma alteração de consciência, e com consciência atuamos, nós revelamos luz. Impactamos outras pessoas. Alteramos outras consciências. Iluminamos o interior das outras pessoas que pode estar num nível de obscuridade muito grande. É coerência entre o interno e o externo. É disso que precisamos. Então, que a gente possa continuar refletindo sobre esse tema, um tema muito profundo, muito sublime. Viver a humildade do Criador, nos dando um exemplo. Nada do que o Eterno pede de nós, Ele não fez. Tudo que Ele nos pede, Ele fez antes como exemplo. Ele não nos pede algo que Ele não é. Se Ele hipocrisia, o hipócrita exige dos outros o que Ele não é. Hashem não é hipócrita. E a gente fala assim, não, é muito difícil fazer algo hoje sem esperar reconhecimento. O Eterno fez toda a criação sem esperar nenhum tipo de reconhecimento. Quantos reconhecem a Ele pela criação? Pela oportunidade, pelo presente da criação, pelo presente de existir. Pelo presente de ter a oportunidade de poder chegar a ser um ser eterno. De alcançar a plenitude. A existência foi feita pensando em nós. E aí nós jogamos a nossa vida pela janela, buscando objetivos totalmente fúteis. Tá bom? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje.